E a gente tem a cirurgia que é o que o André falou, que era era muito estigmatizado, porque é onde passa nossos nervos. Pra quem não sabe, o clitóris só tem uma única funçãozinha na vida dele, que é dar prazer pra mulher. Só porque isso. o homem serve pra outras coisas. Passa o esperma ali pra fertilidade, passa a urina, né, micção, e serve pro prazer. A mulher é somente para o prazer. Então, é um órgão que se você lesionar, acabou a função dele. Então, você tem que ter realmente muito cuidado no manejar. E o muito cuidado que eu falo e o principal, que dá assim, dá dor no peito pra falar, é que se você perguntar em qualquer universidade, qualquer residência médica, não se fala sobre anatomia do clitóris. E tem a frase, né, que se você não sabe o que procura, tu não reconhece o que acha. Gente, então, se você não sabe anatomia, tu não pode cortar, que vai cortar alguma coisa que você não sabe que tá cortando. Os primeiros ultrassom, eu lembro da primeira, eu formei e o clitóris pra nós era só o pinguelo que era pendurado pra fora. Eu acho que foi o primeiro ultrassom que foi feito de um ressonância, não sei qual é o cronometrômetro, mas que a gente teve a visão que um clitóris ele tem, um bulbo, ele tem um corpo ali pra dentro. Foi de 2000 pra cá. 2005, ela publicou, só que antigamente o artigo não chegava na nossa mão como chega hoje. Se publicar hoje a gente tem acesso ao que é o artigo, mas antigamente não. Então, publicou em 2005. Eu me lembro que a primeira paciente que eu operei o clitóris foi em 2012, e nessa época, e eu operei porque ela tinha 8 centímetros de clitóris, era uma paciente pós-bariátrica e que começou a usar muito androgênico para pegar massa muscular, porque ficou com muita flacidez, e ela tava com 8 centímetros, e ela foi para me pedir para amputar. E ela falou amputar, eu, vai contra tudo que eu acredito e que quero para as mulheres, né? E meu marido é advogado, aí a história dela me comoveu muito. Eu falei, Beto, eu tenho que fazer, porque ela vira pra mim e fala, eu não vou nunca mais ter relação sexual na vida, porque todo mundo acha que eu sou travesti. Então, na época, era isso daí que tinha pra ela, né? E ela falou, não tenho condições nenhuma de ter mais relação. Então, se por acaso, porque eu falei, perde sensibilidade, tudo que, né, o que a gente sempre soube na vida. E aí, ela falou, doutora, antes eu tenho uma vulva normal e ser considerada mulher e ter um parceiro, do que do jeito que eu tô, eu não vou conseguir ninguém mais. E aí eu convenci meu marido a fazer um documento para ela assinar se responsabilizando. Pedi o relatório de uma psicóloga que ela teria essa necessidade. E aí eu fui pro centro cirúrgico com ela, mas eu fui com aquilo ali numa dor. E eu estudei muito, tudo que tinha, baixei tudo que tinha. E eu não consegui esse artigo do tamanho do clitóris, do que era, não chegou em mim esse artigo na época. Tudo bem, também não tinha essa expertise toda em estudar artigo como hoje tem, né? Hoje em dia é rápido. Não tinha facilidade. Não tinha. Gente, você ia na biblioteca da Bireme para pedir um artigo, para sair, a bibliotecária depois de um mês achava, vindo, era uma confusão. Era bem assim, era difícil. Era muito. E eu passei por mais de 3 horas de cirurgia, porque eu convenci ela na beira de entrar no centro cirúrgico, eu convenci ela, deixa eu pelo menos deixar do ponto de vista estético parecendo que é o clitóris, porque ela queria amputar, se amputar é arrancar. Então, eu coloco ele ali pra dentro, pelo menos ficar um botãozinho pra parecer que é o clitóris, mesmo que não tenha sensibilidade. Aí ela liberou eu fazer isso. E aí eu fui dissecando. Então, o primeiro que eu dissequei não foi cadáver, o primeiro foi uma paciente. E aí fiz, e foi um sucesso. E eu falei, por que eu não gravei? Eu devia ter... Na época a gente não filmava, não tinha celular. Não tinha nada disso. Aí que eu falei, agora vamos relembrar o passo a passo, né? Vamos brincadeira. Que aí o que eu fiz? Fui pra universidade, pedi cadáver e comecei a dissecar e entender essa anatomia. E aos pouquinhos, as coisas foram se digamos, formando uma coisa mais natural pra mim. Porque um vai indicando o outro, e você vai tendo mais volume disso. E aí eu pergunto, como é que você chegou nisso de operar clitóris, que todo mundo sempre teve medo? Sim. Eu venho de uma cidade onde eu tenho 21 anos de formada. E quando eu entrei na faculdade, eu sou de Salvador, já existiam os implantes hormonais lá, só que no resto do mundo não, era só lá. Mesmo porque doutor Elcimar é de lá, Bahia. Meu professor querido, que fez uma das drogas chamada gestrinona sintética, que a gestrinona
foi criada para tratamento de endometriose, sangramento uterino anormal, síndrome disfórica. Então, tinha as indicações que são status onde a gente tem o volume de estrogênio, né? O valor dele muito alto. Sangue, né? Só que aí percebeu-se que ao utilizar, diminuía celulite, melhorava a massa muscular, a libido da mulher melhorava. Então, passou-se a querer isso daí para todo mundo, principalmente o pessoal que malhava. E foi feito um uso, digamos assim, meio que desenfreado de uma droga que tem uma excelente indicação, é maravilhosa para o que ela foi criada, mas foi feito o uso de todas as formas. E aí a gente começou a ver muitos efeitos colaterais, que aí o pessoal chamava de chip da beleza. Aí quando a paciente vinha me perguntar, eu falei, você sabe que pode transformar em chip da baranga, né? Chip da baranga. Porque tu pode perder o cabelo todo. André é bem... Ele luta por isso daí, assim, pra transformar de uma forma bem ética o uso, né? Então, pode perder cabelo, pode ficar cheio de espinho, mas só a cara, as caças, tudo. O rosto ficar quadrado, pode a voz ficar rouca. A voz rouca não volta. E o clitóris se crescer também não reverte. Então, acabou que eu venho de uma cidade onde esse uso foi muito antes do que está fazendo uso agora, de uns 5 anos para cá, que deu um boom nessa parte hormonal. Sim. Então, eu tinha um volume de paciente disso daí. E cada vez mais você vai refinando sua técnica, porque aí era uma clitorotomia que eu fiz. Isso. Eu fiz um corte que manteve a sensibilidade e foi tudo ótimo. E aí, tinha uns clitóris que não eram tão grandes assim, mas a paciente queria reduzir. E quando a gente entra em ereção, o homem tem ereção, a gente tem ereção. Ele aumenta. Então, quando eu via em repouso, ele estava um pouco protuso, você imagina a ereção como ficava. Então, isso também constrangia elas. E aí eu passei a pensar como eu poderia fazer para reduzir. E aí que veio as pexias, que é reposicionamento. Aí eu me baseei, já começava a ter artigos de pexia. E aí fui mudando a técnica até que uma amiga minha, eu fui operar ela, eu fazia na época só sob sedação, ela dormia, né? E ela sabia já que a minha paixão era clitóris já. E ela falou assim, eu só quero o lábio interno. Tu não mexe no meu clitóris, Tina. Eu falei, lógico, tá. Primeiro tentei convencer ela, não, que eu tenho medo de perder a sensibilidade, Tá. Quando chegou no centro cirúrgico, eu terminei a labioplastia interna e eu olhei, eu falei, tá feio. Eu vou mexer sim. Aí eu pensei, aí a anestesista falou, ela na hora de deitar, ela falou, tu não mexe no meu clitóris. Aí eu falei, mas é amiga pessoal. Eu tenho certeza que não vai ter problema, porque eu faço isso em todo mundo. Eu vou fazer que ela não vai nem perceber. Agora eu tenho que dar um jeito de fazer. Aí que veio essa técnica. Falei, eu tenho que dar um jeito de fazer ela não perceber que eu fiz, que ela não vai perceber. Se eu não cortar nada, ela não vai perceber. Então, a técnica tradicional, a gente corta o capuz, abre, ou antigamente era no meio, ou pelo sulco do capuz, abria todo e ia cavando, digamos assim, até chegar no osso púbico e fazia essa pressão ali no osso. Mas eu não podia abrir, que ela não podia saber que eu abri. Aí, eu falei, eu vou fazer um furinho pequenininho do lado da glande de um lado, 2 milímetros de um lado, 2 milímetros do outro, no local que eu sei que não tem nervo. Eu fui com a pinça, dissequei a pinça, peguei a face e puxei para esses 2 milímetros. E prendi. E deu certo. E aí eu passei a fazer mais e mais e mais, porque em 5 aí minutos... Aí tu contou pra ela. Não, ela no pós-operatório, ela falou, você diminuiu meu clitóris. Eu falei, não. Ela, lógico que diminuiu. Aí eu falei, tu tá sem sensibilidade por acaso? Ela, não, tá mais sensível ainda. Olha. Porque a ponta do clitóris, quando ele fica pra fora, o corpo da gente é sábio. A ponta do clitóris é altamente inervada. Hoje a gente já sabe, o último artigo que saiu sobre inervação da glande, ele tem mais de 10 mil terminações nervosas. Até pouco tempo era 8. Já passamos para 10. Eu sempre falei, de 8 a 10, de 8 a 10, de 8 a 10. Mais de 10 mil terminações nervosas. Então, ela é muito inervada. Se ela tá para fora e ela tá roçando na calcinha, inteiro, né? No que seja, o corpo vai ter que se defender, senão ela não consegue nem andar. E muitas mulheres relatam isso, doutora, eu não consigo ficar sem calcinha, eu tenho que botar a calcinha apertada, porque ele segura. Porque eu tirar a roupa andando pro banheiro e volto, o tocar na perna eu já tô com a sensibilidade, porque a glande é muito inervada, né? E o que a gente faz hoje em cirurgia? A natureza, que é sábia, cobre e faz uma hiperceratose, que a gente fala que é calo dérmico. Você imagina em qualquer parte do corpo, se você ficar roçando,
automaticamente o corpo vai fazer uma camada mais grossa aqui, porque vai se proteger, senão ele vai cortar, vai abrir, ele não vai aguentar roçar. Então ele fica mais escuro, ele fica mais crespinho assim, né, e mais grosso, que é uma camada de queratina em cima. Então essa mulher, quando vai fazer a cirurgia de clitóris, que ele tá aí pra fora, a gente tira esse calo dérmico. Na hora que você tira esse calo dérmico, se ela trisca, ela sente. Ela volta. Então, quando a gente reduz ele, eu reposicionei ele para dentro. Se eu não tirar o calo dérmico, ela vai diminuir a sensibilidade. Porque, além dele estar mais para dentro, ele tem um calo dérmico na frente. Como se fosse a textura, fica parecido muito de uma verruga. Que é bem queratina mesmo. Então, ela falou, eu tô mais sensível. E aí eu falei, tá vendo o que eu lhe disse? E aí fui só. Quer dizer que essa é a história do desenvolvimento da técnica. Essa foi a história. Essa foi a história de uma amiga pessoal. Legal, eu não sabia. Ineditismos. Pois, ineditismos. Eu conheci há quase 10 anos e nem sabia que a história era essa. E hoje, o que acontece? Eu sou uma pessoa muito proativa. André me conheceu de cair pra cima das coisas. Mais rápido do que imediatamente tá aqui, ó, nessa mesa. E eu tenho uma empatia muito grande pelas queixas da minha paciente, das pacientes. Então, se ela me queixa alguma coisa, eu tenho que parar para estudar e ver o que eu posso fazer para aquilo ali. Ela me procurou para aquilo. E tem alguns casos de hipertrofia que eu não tenho, porque essa técnica eu vou fazer aqui só para você entender. O clitóris fica assim, né? Certo. Olha, Kátia, uma coisa interessante, que aí é interessante para todo mundo. Todo mundo pensa que o clitóris, o tamanho dele, é daqui de onde tem o Vzinho até a ponta da glande, né? Raros clitóris são desse tamanho. Raros, dessa parte do clitóris. Por quê? A maioria, e aí eu tô computando até, todos, tem um ano e pouquinho já computando de pacientes para eu publicar em artigo essa anatomia, porque a gente não tem esse registro. Mas na minha estatística pessoal, 80% das mulheres, em média 80% das mulheres, o clitóris não é assim. O clitóris é assim. Ele é perpendicular e isso aqui é vazio. Por incrível que pareça. Entre os bulbos. Não tem o capuz não faz um V? Só da parte pra fora. Só da parte pra fora. Ah, tá. O capuz não é um V? Tá falando só da parte pra fora. O capuz é esse V. E aqui na ponta do V do capuz tem a pontinha do clitóris. Isso. Os homens vão ter uma dificuldade de entender isso porque eles não sabem se o clitóris... Mas vou ter que defender. Se nós que da medicina descobriu em 2005, que obrigação que o coitado tem de saber onde é que é. Mas já dava tempo de ter aprendido, tá lindo? Já dava tempo de ter aprendido. Presta atenção nessa dica. Tem o capuz e aí ele vai ficar aqui, como se fosse minha unha, aqui a glande, A né? glande. A maioria das pessoas... Um lugar que é gostosinho. Aquilo ali, bem aquilo ali. Aí a maioria das pessoas pensa que o clitóris ele vem assim. Ele não vem assim, a maioria vem assim. Então, você tá com o capuz desse tamanho aqui, quando você usa a parte hormonal, ele desce e ele vai pra frente. E o peso estica a pele e fica comprida o capuz. O capuz fica comprido, mas nem aqui às vezes você pega, não tem nada em cima, tá vazio. Isso é ótimo pra gente operar. Então, o clitóris está nessa posição. O que eu faço? Eu seguro de um ladinho e do outro na glande e com esses 2 buraquinhos que eu lhe falei, eu jogo ele pra cima e pra dentro. E aí eu posso tirar o excesso do capuz. Ele volta a ter o capuz pequenininho e aí a glande tá aqui. Como é uma fáscia, que é a mesma fáscia, a aponeurose, que cobre aqui na barriga, que a gente engravida, a barriga vem aqui e volta pra aqui. Ela é elástica. Então, a mulher tem condições de ter a relação sexual, a ereção, sem dor. Porque antigamente a pexia, isso aí que foi um diferencial da técnica. Da minha técnica, eles usavam na face profunda, periósteo. Dava uma beliscada lá. Só que se você bota ele preso no osso e ela vai ter relação, a ereção dá dor. Que é o que a gente chama de priapismo. Dor, porque ele tá preso lá, ele não conseguia sair. Então, como eu fixo no... Gente, a minha cara no episódio tá assim, ó. Não, eu tô achando... Maravilhoso! Que massa! Maravilhoso! Então, aí, o que eu passei a ver? Aí, hoje, eu já enviei pra revista, pra mesma que publicou a primeira, essa segunda técnica. Porque, às vezes, a mulher tem um clitóris grande, mas imagina, o capuz é só pequenininho aqui, ó, é só desse tamanhozinho. Tá aqui, bem pra fora. Sim. Eu não tenho espaço pra jogar lá pra cima, porque ele vai passar da comissura anterior, que a gente chama isso aqui, né? Vai lá pra dentro. E aí ela não vai ter sensibilidade. Então, tem algumas técnicas que não dava pra fazer. Aí eu passei a raciocinar como é que eu jogo ele pra baixo. E aí eu criei a técnica de botar pra baixo. Então, muitas vezes,
Quando a vulva da mulher é muito grande, ela olha e fala, ai, doutora, eu tenho um pepecão, que você olha que é bem comprida, alongada. O que eu faço? Eu pego esse clitóris, eu hoje em dia reposiciono a glande onde eu quero. Aí eu pego essa glande, boto ela mais para baixo, boto o capuz para baixo, fecho a parte de cima e transformo a vulva dela que estava comprida em menor. Se ela é muito pequenininha, eu jogo ela ali para cima, a glande para cima, porque a glande é a rainha da vulva. Ela é que diz. A gente não tem como dizer assim, tem um... A simetria da vulva tá baseada... Tá na glande, né? Tá exatamente nele. Porque quando a gente olha, a gente bate o olho nesse botãozinho e pra você dizer, é grande ou pequena? Se ela tá muito miudinha, eu jogo a glande mais pra cima, eu alongo. Se ela tá muito, muito grande, eu jogo ela mais pra baixo. Eu diminuo. É igual o nariz no rosto. Exatamente, como se fosse o nariz no rosto. Então, a glande hoje é o centro das atenções da vulva para mim. Então, a gente consegue fazer uma harmonia. Não existe esse rotular de dizer, esteticamente, o padrão bonito é esse. Mas, igual a gente tem, um olho fica aqui, um nariz aqui, uma boca aqui, que eu não tô dizendo qual a distância, qual o tamanho, nem nada, mas normalmente é olho, nariz e boca. Na vulva, a gente tem mais ou menos 1/3 é o capuz e 2/3 o lábio. Eu peguei agora, tem uns 15 dias, uma paciente que mais de 50% era o clitóris. Imagina, isso aqui o clitóris e isso aqui o lábio. Você não precisa entender muito de anatomia, mas você bater o olho, você vê que tá harmônico. Não tá harmônico. Não é pra ser uma fita métrica, mas se você... Aí o que eu fiz? Reposicionei e dei uma esticada, aumentei já a parte de baixo. Diminuí um pouquinho, era muito grande em cima, diminuí um pouquinho o capuz em cima e ficou 1/3, 2/3. E aí você olha, bate o olho e tá tudo bonitinho, harmônico. Harmonia, na verdade, né? O que se busca.